A Suprema Corte dos Estados Unidos impôs hoje uma das mais significativas derrotas ao presidente Donald Trump. Uma derrota para ele com significado também para países como o Brasil, dado o grande número de brasileiros que foram buscar viver nos Estados Unidos. Os juízes da Suprema Corte bloquearam por maioria confortável a tentativa de Trump de acabar com a cidadania americana automática para quem nasce naquele país. A justificativa para a decisão foi acachapante para o presidente americano. O direito à cidadania está na 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Aspas. Cidadania, naquela época e agora, é o direito a ter direitos e de participar livremente na nossa comunidade. E é isso que estamos mantendo, escreveram os juízes da Suprema Corte. O simbolismo da decisão é relevante por dois motivos. Comemora-se sábado os 250 anos da Revolução Americana, a que consagrou o princípio da cidadania a qual me referi acima. Em segundo lugar, o simbolismo é muito importante. É um duro golpe na política de imigração com a qual Trump construiu boa parte da sua última vitória eleitoral. É difícil até mesmo entender como esse país, fundado há 2 séculos e meio, se tornou a maior superpotência da história da humanidade, sem levar em consideração as várias ondas de imigração e o respectivo direito à cidadania. Hoje, 15% de todos os residentes nos Estados Unidos nasceram fora do país. É a maior proporção desde o final do século XIX. Mas é muito diferente em relação àquela época. Hoje os americanos se mostram pessimistas em relação ao futuro do próprio país, o que explica a popularidade de políticas anti-imigração. O que a Corte Suprema lá fez hoje, em resumo, foi dizer que imigrantes, na verdade, fazem daquele país uma nação mais forte. Primeiro, o Supremo deles impediu a demissão de uma diretora do Federal Reserve, Lisa Cook, que o Trump queria botar a mulher para fora de qualquer jeito, alegou até que ela era criminosa. Mas, por outro lado, expandiu o poder do presidente americano de nomear e demitir nas agências independentes. Confira. Por 5 votos a 4, os magistrados decidiram bloquear a demissão de Lisa Cook do cargo de diretora do Federal Reserve. Argumentaram que o desligamento permitiria a Trump remover um integrante do Fed a qualquer momento, por qualquer motivo, sem aviso prévio nem checagem jurídica posterior. O Banco Central americano opera num sistema de independência dos poderes. Mas Trump dizia que Cook tinha cometido fraude em hipotecas e, por isso, precisaria deixar o cargo, sem aviso prévio ou possibilidade de defesa. Ela nega qualquer irregularidade. No entanto, o presidente americano também viu uma vitória com os magistrados em outra votação. A Suprema Corte permitiu a demissão de Rebecca Slaughter, ex-funcionária da Comissão Federal do Comércio. O órgão é considerado bipartidário e funciona sem interferências diretas da presidência. A decisão muda um precedente de 90 anos. Ela permitia a imposição de restrições do Congresso no caso de demissão de líderes de agências independentes. A partir de agora, Trump pode desligar funcionários dessas comissões sem justificativa direta. Os magistrados que votaram contra dizem que a medida cria um poder executivo com muita força e pouco controle do Congresso. Já a maioria concluiu que os funcionários respondem a Trump e, com isso, podem ser removidos por ele. O republicano, dessa vez, comemorou e disse que a Suprema Corte expande os poderes presidenciais no momento em que é mais necessário. Chris, se há alguma coisa que Trump tem tentado com fúria, é testar todos os limites possíveis e imagináveis institucionais nos Estados Unidos. Mas como é que ele se saiu desta? Se a gente aqui no Brasil reclama muito do Supremo e considera que algumas de suas decisões são contraditórias em si mesmas, essa da Suprema Corte americana realmente é da gente parar e olhar, peraí. Por um lado, ele não pode mexer numa instituição como o Fed, por outro, pode mexer em qualquer outra? Foi nesse sentido, William. O que a gente está vendo mais amplamente, como você bem colocou, né, nós estamos num momento histórico onde o governo Trump está testando e tentando expandir o poder do executivo. Nós temos precedentes históricos dos Estados Unidos em períodos semelhantes.
Mas eu diria que, nesse caso específico, a Suprema Corte já vinha sinalizando que eles enxergam a instituição do Banco Central americano, o Federal Reserve, como distinta de outras agências, que eles têm um papel especial, dado a sua independência, também o papel que cumpre na política monetária do país. Então, eles têm tratado os temas do Federal Reserve de forma consistente, já sinalizando que o intuito de interferência do governo Trump não ia ser aceitado pela Suprema Corte. Então, a decisão de hoje do Federal Reserve não vem como uma grande surpresa. Olhando para a outra decisão, ainda existe uma linha, pelo menos conservadora na Corte, que é parcialmente simpática com a capacidade de expandir o poder do executivo, sim. Mas como a gente viu, William, aceita algumas medidas e preferências do executivo de um lado e coloca restrições de outras, como foi no instrumento para poder aplicar tarifas sem anuência do Congresso americano. Colocando com ironia, Thaís, o Fed está a salvo ou não de Donald Trump? Não está, William, porque o que está acontecendo é o enfraquecimento institucional dos Estados Unidos, né? Então, tudo bem que o Fed vira uma ilha, mas a ilha sozinha ela não tem sustentação, né? Se o Federal Reserve continua protegido do presidente americano, mas em alguma medida de tanta pressão política, inclusive porque vira essa ilha, acaba sendo um instrumento de discurso populista e político, você pode colocar em xeque a credibilidade do Federal Reserve. O melhor trabalho do Banco Central é ter a confiança do agente econômico e, através dessa confiança, guiar as decisões para o futuro, as expectativas para a inflação e tudo mais. Então, nós podemos dizer que o Fed respira. Ele respira agora um pouco, acaba de trocar a sua presidência com um presidente que quer fazer mudanças radicais num dos instrumentos mais importantes da política monetária, que é a comunicação, né? Que é a forma como o Banco Central se comunica com o mercado e sinaliza a sua leitura sobre a economia. Então, eu acho que está longe de estar salvo, tá? Se transformando numa ilha diante de um ataque de Trump às instituições. Como é que a gente deve considerar isso? Queria ouvir a sua avaliação, Lorival. No horizonte mais expandido e, ao mesmo tempo, mais na superfície. Nós temos duas decisões do Supremo que são inegavelmente desagradáveis, para dizer o mínimo, para Trump. Foi a questão das tarifas e agora a questão do Fed. A gente vê, em parte do Partido Republicano, resistências causadas por outros fatores, mas que levam a Trump a ter dificuldades que ele não tinha ainda 3, 4 meses atrás, dentro do próprio Congresso americano. O que nós estamos vendo? Não, e hoje teve uma decisão super importante também para o Trump, que a Suprema Corte assegurou o direito de 12 estados que realizam contagem de votos pelo correio para que possam contar, inclusive, os votos que, tendo o selo e o carimbo até a data da eleição, mesmo tendo sido enviados 5 dias depois da eleição, que esses votos são válidos e devem ser contados. O Trump, que várias vezes votou pelo correio, está numa cruzada contra o voto pelo correio e contra todo tipo de sistema de identificação e de votação que facilita a votação, porque ele quer claramente excluir as pessoas mais pobres, as pessoas que têm menos condições de votar. Então, o voto pelo correio, a identificação de forma simples com carteira de motorista, tudo isso ele quer eliminar para que as pessoas que têm mais condições votem, que em princípio seriam eleitores republicanos. O próprio Partido Republicano está rejeitando essa visão dele e também os juízes conservadores da corte, inclusive o Brett Kavanaugh, que foi ele que nomeou, foi um dos que se colocaram contra essa medida e asseguraram então esse voto pelo correio. Também hoje ele perdeu em relação a Jean Carroll, que o acusou de abuso sexual e de difamação, vai ter que pagar $5 milhões. A Suprema Corte não aceitou um pedido dele de apelação. Mas sim, assim, em relação
a essa questão dos poderes presidenciais, que é o que vocês estavam discutindo, nesse ponto realmente existe uma visão bem favorável à do Trump, né, no sentido de derrubar uma jurisprudência de 1935 em relação à independência das agências reguladoras. E essa decisão do Fed, ela não encerra a possibilidade de demissão da Lisa Cook, porque foi mais uma questão de procedimento, de não ter dado a ela o direito de se defender e de ter sido algo muito sumário, né? Mas ele, inclusive, o Trump interpretou assim como uma vitória e disse que vai voltar e vai fazer brigando, né? Anunciou agora à noite que ele vai tomar providências imediatas. Então, eu concordo com a Thaís e concordo com o Christopher também, no sentido de que foi colocado o Fed num status superior em relação às outras agências federais, por um lado, mas, por outro lado, o Fed continua sob pressão. A Suprema Corte americana impôs nova derrota a Donald Trump nesta terça-feira. Os juízes derrubaram um decreto federal e mantiveram o direito à cidadania por nascimento nos Estados Unidos. Os detalhes com a correspondente em Washington, Mariana Giangiacomo. As decisões da Suprema Corte representam uma mistura de vitórias e derrotas para Donald Trump. Os juízes derrubaram um dos pontos mais importantes para Donald Trump, defendido por ele desde antes de assumir a presidência dos Estados Unidos pela primeira vez, que é o fim do direito à cidadania norte-americana para todos aqueles nascidos em território dos Estados Unidos. A primeira vez em que Trump falou sobre isso foi em 2015. E agora, no primeiro dia do segundo mandato aqui na Casa Branca, ele assinou uma ordem executiva para acabar com esse direito, o que afetaria não só filhos de imigrantes sem documentação nos Estados Unidos, mas também os filhos daqueles que estão aqui legalmente, mas com vistos temporários para trabalho ou estudos. A Suprema Corte decidiu que a argumentação de Trump é inconstitucional e que esse direito é sim protegido pela 14ª emenda da Constituição. Donald Trump chamou a atenção e mostrou como esse caso é importante para ele quando, em abril, foi presencialmente à audiência da Suprema Corte que debatia esse tema. Não falou nada, mas ainda assim isso foi visto como um gesto de pressão de Donald Trump sobre os juízes. Ainda assim, 2 dos juízes nomeados pelo próprio Trump votaram contra a ideia do presidente e junto com os liberais, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Por outro lado, a Suprema Corte deu vitória para Trump em um outro caso muito importante para ele também, que é a questão dos atletas trans. A Suprema Corte permitiu que 2 estados, Idaho e West Virginia, mantenham leis que proíbem estudantes trans de jogar em equipes femininas. Essa decisão, apesar de valer para esses 2 estados, pode servir como precedente para que leis em mais de metade dos estados americanos, dessa forma, entrem em vigor. Antes disso, a Suprema Corte também já tinha determinado que os estados poderiam sim adotar leis proibindo as terapias hormonais para menores de idade e Donald Trump também proibiu pessoas trans de servirem no Exército dos Estados Unidos. De Washington, Mariana Giangiacomo. Vinícius, eu vou separar um pouco os assuntos. Vitória ou não de Trump aqui ou ali, e focar um pouco nessa questão das políticas anti-imigração. Elas têm sido recorrentes na história americana. Para todo mundo que lê a história dos Estados Unidos, constata isso, por exemplo, no final do século XIX, quando é muito grande o fluxo de imigrantes. Isso se repete no final dos anos 20 e 30, em parte por questões econômicas, volta a surgir com muita força. Alguns comentaristas nos Estados Unidos têm dito que sim, que a decisão de hoje da Suprema Corte ela é um marco simbólico muito importante, porém impopular. Ou seja, a postura anti-imigração ela vai além de Trump. Exatamente, William, porque hoje nós vivemos uma era mais nacionalista, seja na questão cultural, comportamental, seja na questão econômica. Então, a gente pega o caso dos Estados Unidos, mesmo latinos que são de primeira, de segunda geração, ou seja, pessoas que migraram ou cujos pais migraram, elas têm ali um amplo apoio a restringir
a migração a novas pessoas. Porque é aquela lógica, eu já conquistei aqui o paraíso, entre aspas, né? Já estou aqui vivendo o sonho americano, se mais pessoas entrarem, esse sonho americano ele vai ficar mais difícil para mim. Então, esse tipo de postura, ela é normal nesse atual contexto. Podemos contestá-la aí por razões éticas, mas é esperado que o eleitor dê apoio a isso. Isso vai fazer com que Trump ele possa jogar com essa decisão da Suprema Corte em relação ao seu eleitorado. E é importante dizer, não apenas o eleitorado MAGA, esse é o eleitorado mais óbvio, né? O eleitorado ali que é aquela classe média, baixa, branca, trabalhadora, que perdeu com a globalização. E já havia há muito tempo, desde ali dos anos 90, pesquisas mostram, o imigrante, principalmente o imigrante não branco, não cristão, ou mesmo latinos, aí sejam eles católicos ou evangélicos, como uma ameaça não apenas ao seu posto de trabalho, aos seus postos de trabalho, mas uma ameaça existencial aos Estados Unidos. Aqui me permita citar um artigo de 22 anos atrás do cientista político Samuel Huntington, chamado O Desafio Hispânico. O Huntington já ecoava isso, um professor de Harvard, a universidade aí com a qual o Trump costuma brigar, o Trump aí, ele brigando com as universidades, mas mesmo no nível universitário, em nível universitário, já se discutia isso. O Huntington, ele inclusive foi acusado ali na época de racista, enfim, e de fato ele fazia uma pergunta, se os Estados Unidos fossem formados em sua maioria por pessoas de fala hispânica, ele não seria os Estados Unidos, ele seria o México, ele seria, ele faz até uma pergunta retórica no artigo, ele seria o Brasil. Então, nós temos aí, William, muito mais do que o sentimento que ecoa na base trumpista, os nacionalistas brancos, de fato, algo que deve ser feito para coibir a migração, e o Trump vai responder com políticas nesse aspecto ainda mais duras que as que nós estamos vendo via ICE. Vamos entrar então agora no aspecto político, Lorival. Não deixa de ser uma derrota significativa para ele. É algo no que ele se empenhou com muito vigor ao longo da linha do tempo. A gente vai sedimentando, ou seja, pondo uma em cima da outra, as decisões do Supremo que o desagradam, qual é o balanço? Bem, a gente já tem um padrão, né, das decisões dessa Suprema Corte, da qual dos 9 ministros, 3 foram nomeados pelo Trump, né? E o padrão é que principalmente no que diz respeito ao poder presidencial, ela costuma atender ao Trump, né? Os 6 ministros conservadores costumam atender ao Trump. Ela tem uma visão de um poder presidencial bastante dilatado. E é algo que, num certo sentido, talvez o espírito da Constituição americana, talvez não, com certeza, né? O espírito da Constituição americana vai contra essa visão de que eles chamariam de um presidente imperial, porque é uma Constituição desenhada contra justamente a monarquia britânica. Mas, por outro lado, é possível, é uma questão de interpretação, um pouco subjetivo que ela tem feito. Agora, aquelas coisas que estão claras na Constituição, que está escrito, como é o caso da 14ª emenda, então, esses ministros, eles não cedem, a maioria deles não cede. O Alilito e o Gorsuch, o Gorsuch foi nomeado pelo Trump, o Alilito foi nomeado pelo Bush em 2006. Esses dois, que também são conservadores, votaram contra o voto da maioria, né? E acharam, o Alilito até diz que é perigoso. O Alilito é interessante, porque tem um nome hispânico, né? Que é perigoso essa leitura e tal, do birthright, né? Do direito da cidadania pelo nascimento, né? Mas, principalmente no que diz respeito aos imigrantes, essa Suprema Corte costuma frustrar o Trump, né? Com relação ao poder presidencial, ela ainda ontem ela aceitou a demissão de uma diretora da Comissão Federal do Comércio, mas não aceitou a demissão de uma diretora do Fed, por considerar que ela não teve direito de resposta suficiente e que o processo e que a acusação não foi provada contra ela de fraude na declaração de residências que ela possui. Mas deixou o caminho aberto para uma possível ainda litigação, uma possível apelação mais consubstanciada
e até mesmo a demissão de uma diretora do Fed. Então, assim, no poder presidencial, realmente essa corte é bastante condescendente com o Trump.